Sejam bem-vindos. O viajante desta semana sonhava desde a adolescência com civilizações antigas, com as obras e os modos de vida de povos do antigamente. E isso alimentou parte do desejo de viajar. Começou por Marrocos, aqui pertinho. Hoje, aos 56 anos, já foi a cerca de 100 países, conhece a Europa toda. Se viajarem com ele, terão de lhe dar umas horas para ele entrar numa loja de música, porque ele é um melómano e traz sempre vários discos na bagagem. Fernando Azevedo, bem-vindo às Conversas do Fim do Mundo. Obrigado, boa tarde. Fernando, melómano, viajante melómano, nunca tinha tido aqui um viajante apaixonado por música. Enfim, muitos viajantes que gostam de música, mas um viajante assumidamente melómano, não é a razão pela qual tu viajas. Tu viajas porque gostas de ver o mundo e depois à boleia procuras a música, é isso? Sim, é isso exatamente. É verdade que com o passar dos anos o gosto musical desenvolveu-se e no fundo até que acaba por estar tudo interligado, porque nós quando viajamos vamos à procura do património, da cultura e a música... Dos lugares também? Dos lugares e a música faz parte da cultura dos povos. Okay. E eu acredito que esse aumento gradual do gosto pelas músicas tradicionais ou étnicas, lá, tenha também desenvolvido muito com as viagens, atendendo ao meu gosto pelas viagens. Muito bem. Profissionalmente não tens nada a ver com isto, Nada, da música. Nada. apesar de andar muito metido até agora em festivais de músicas do mundo, já tenho ido à Zoomex e tal, mas sou... Na ótica do utilizador. Na ótica do utilizador, do intruso. Mas o teu mundo profissional não tem nada a ver com a música, nem és tocador de instrumentos, nem tens nenhuma banda amadora. Apesar de ser outro dos meus hobbies, a coleção de instrumentos étnicos, que muitos deles trago precisamente desses países que visito. Que giro, muito bem. Todos os países têm uma música própria? Uma boa parte deles. Sim. Uma boa parte deles. A pergunta é, há países sem música? Não há? Não há. O que há é países que têm já uma identidade cultural muito pouco marcada e a música é se calhar das primeiras coisas a desaparecer. Ou seja, com as conquistas anglo-saxónicas da música por todo o mundo, há certos locais que as músicas tradicionais estão já muito em segundo plano. Vítimas, entre aspas, da globalização. Sim, sem dúvida. Bastante, não é? Muito bem, vamos ter a oportunidade de explorar esse teu lado melómano mais à frente nas Conversas do Fim do Mundo desta semana. Fernando, és um apaixonado por civilizações. De onde é que nasceu esta paixão e este desejo de ir por aí ver os vestígios dos povos de antigamente? Eu quero acreditar que isso tenha tudo começado com as minhas viagens só em Portugal, é verdade. Mas as minhas viagens com o meu pai. O meu pai era um grande interessado de geografia, história e arqueologia. Eu próprio, na adolescência, dizia que até gostava de ser arqueólogo. Olha. E tal. E durante muitos anos, todas aquelas viagens que eu fiz na adolescência, a visitar ruínas romanas aqui em Portugal, Nímbriga e coisas do género, fizeram com que desenvolvesse o meu gosto pelas civilizações antigas. Chegou a uma altura em que o facto de Marrocos estar aqui tão perto, de ser tão diferente, começou a ter um fascínio especial. Eu tinha esse fascínio também pela Grécia, pelo Egito, mas eram realidades que eu na altura achava que seriam mais difíceis de atender, até por questões económicas e não só. Nos anos 80 e 90 o mundo era muito maior do que é hoje, não é? Sim, hoje é muito mais fácil, porque hoje apanha-se um voo facilmente para qualquer lado. É verdade. A custos muito mais baixos. E planeia-se uma viagem ali quase à boca do avião, não é? Sim. Com o telemóvel, vê-se os sítios, os lugares, reserva-se o quarto, está feito. Eu, por exemplo, tenho uma biblioteca pessoal de guias de viagem. Hoje em dia, muitas vezes eu quase que já não pego nisso. Ok. És mais de rapaz de Lonely Planet ou de Guy do Rotar? Lonely Planet. Lonely Planet foi sempre a primeira opção e lembro perfeitamente que quando comecei a fazer viagens ali nos anos 90, havia pouco mais para consultar além dos Lonely Planet.
que eu utilizava muito, fundamentalmente até pelos mapas, pelas Pois, localizações. eram mais ilustrativos. Sim, Também sim. há o Guido Rotar, também é muito bom. Sim, Eu gosto muito desse. Sim, Mas também. esse não tem desenhos, nem figuras, nem não é Sim, nada sim. ilustrativo, é só texto. Sim, sim. Papel quase, parece papel de páginas Eu amarelas, tenho não é? alguns também, mas Sim. sem dúvida que o Lonely Planet Sim, cumpre a função. era a primeira opção. Muito bem, então foste a Marrocos, é isso? Fui a Marrocos em Que era 90, aqui ao lado, não que era é? aqui ao lado. Eu tinha uma atração por Tanger, vá-se lá saber porquê, mas por questões de dificuldades de voos não fui para Tanger, fui para Agadir, que não Sim. é propriamente das melhores opções de Marrocos. Mas pronto, valeu pela experiência. Foi a primeira viagem que fiz sozinho, foi o primeiro voo que fiz. Houve a peripécia das minhas malas irem parar a Milão em vez de Agadir, só Ui. tive mala no terceiro dia. Belo batismo. Sim, mas de resto deu para ficar calejado, não é? Ok. E a partir daí, pronto, foi sempre a desenvolver, não é? Sempre a desenvolver, muito bem. Primeiro a fundo e siga. Marrocos, entretanto, já lá fui 6 vezes. Uhum. Pronto. A Tanger ou outras cidades? A Tanger Outras já cidades? fui 2 vezes, Marrakech já fui umas 4. Pronto, É isso aqui, é a grande paixão. é um local que eu gosto muito, Marrocos. Marrocos, sim. Porquê? Eu acredito que seja pelo choque cultural e depois algumas ligações históricas também a Portugal, mas o choque cultural, a música também, os instrumentos musicais que eles têm imensos. Há várias razões. É um sítio que eu gosto sempre de regressar e atualmente conheço praticamente o país todo. Marrocos, muito bem, muito bem. E aqui tão perto, não é? É. Em 2 horas, se calhar Acredito, nem tanto. acredito que seja daqueles destinos que as pessoas ou adoram ou odeiam, não é? Mas um viajante seguramente adora. Adora, claro que sim, porque é uma pessoa que está aberta Sim, sim. a gastar dinheiro para ir ver coisas Exatamente. novas, não é? Olha, e como é que surgiu a música como paixão associada às viagens, Fernando? Eu já tinha essa paixão e comecei, e logo nas primeiras viagens, comecei por trazer 1 ou 2 CDs de recordação e não sei o quê. Mas a partir daí, eu como me tornei também um estudioso das músicas do mundo, eu levava não só mapas dos locais por onde ia e os registros dos sítios que queria visitar, como levava também uma listagem dos discos, que eram os discos essenciais desse país em termos de músicas tradicionais ou de raiz, vá lá. E o Spotify não veio matar um pouco isso? O Spotify veio matar, não vou dizer completamente, mas veio matar muito. É, não é? Hoje em dia, Hoje descobres músicas assim em 20 segundos, não é? sim. Num instantinho. Mas Matou a curiosidade, é sim, isso? sim. E hoje em dia tenho já uma certa dificuldade, às vezes, em conseguir arranjar sítios para adquirir esses mesmos discos. Pois que as lojas fecham, não é? Já é complicado. Portanto, quando viajas, vais às lojas. Procuro encontrar. Boa. Procuro encontrar, mas já reparei que antigamente havia muitas lojas de souvenirs em sítios em que a música tem bastante importância, em que era um souvenir típico também, e eu já regressei a esses locais, e esses locais têm as mesmas lojas de souvenirs e já não têm música. Ou seja, já não é um bem transacionável em suporte físico, não é? Já não funciona como um souvenir, precisamente porque se calhar as pessoas acham que é caro e vão ao Spotify e está o problema resolvido. E se calhar até os próprios músicos já mudaram Sim. a forma como divulgavam a sua música, não é? Agora vão ao meu Instagram e vão à minha e sigam-nos também no Spotify. Mas tem sempre as suas vantagens e as suas desvantagens. Não é? E pronto, e então eu já noto perfeitamente essa dificuldade agora às vezes em adquirir a música. O mundo está a mudar, não é? E também se vê aí. Muito bem, fantástico. Olha, e sítios incríveis onde tenhas ido procurar civilizações do antigamente? Sei que já estiveste na Turquia, enfim, já deves ter corrido todos os sítios importantes, Machu Picchu, Médio Oriente, Norte de África, etc. Mediterrâneo. Sim, Fernando. Sim, é verdade. É difícil pegar por tanta coisa, não é? Vejo-te aí olhar para o teu caderno cheio de notas. Pois, eu apesar das idas ao Egito serem marcantes, a ida à Petra ser marcante,
Há uma viagem que não tem nada a ver com isso, mas que acho que foi importante, porque foi em 2001, apareceram uns cursos de línguas, que era só cursos de iniciação, em que era só um dia por semana, e eu estava tentado a fazer o árabe. Porquê? Porque eu gosto muito dos países árabes, já tinha ido a alguns, queria ir a mais e queria tirar um curso de iniciação ao árabe. Acontece que era um dia que, não, o dia de semana era um dia que não me dava muito Não jeito. dava Então jeito. a opção B foi o russo. E então tirei o curso de russo, Gostas de coisas fáceis, tu? tirei o russo e isso foi o mote para no ano seguinte me Ah, lançar numa viagem à Rússia. boa. Grande. Sim, eu fui para a Finlândia, visitei a Finlândia, fui depois para as Repúblicas Bálticas Uhum. e regressei à Finlândia. E então a partir daí sim fui 7 dias para a Rússia sozinho, para Moscou e São Petersburgo e, e o curso acabou por fazer muito jeito porque tudo é em cirílico e eu não tive qualquer dificuldade nisso. Já o falar já era mais complicado, porque Pois. eu conhecia Mas aqueles hoje lês russo? Hoje leio sem qualquer problema, já o falar já está muito, muito esquecido, mas Incrível. ainda na viagem recente à Bulgária e no ano passado na Macedónia, por exemplo, tudo é em cirílico e eu leio sem dificuldade nenhuma. Uau. Tu, à conta desse curso de um ano. Sim, sim. Mas também estudaste muito. Não é Não, uma vez por semana que se aprende sim, a descodificar o alfabeto cirílico. Ou é? eu acho que sim, Sim. acho que sim. É uma questão de praticar só um pouco, não acho muito complicado. Acredito que o árabe seja bem mais complicado. Já o escrever ao contrário, já por si Pois, só é um desafio mental, claro, não é? sim, Digo eu, sim, não sim, sim, sei. seguramente. Nunca experimentei, estou só aqui Seguramente. Se a letra às vezes provavelmente a lançar uma falsa suspeita sobre o. se a letra às vezes já não sai bonita da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, não quero imaginar. Muito bem. Então, mas fala-me dessa viagem de 7 dias, enfim, de vários dias, mas de 7 só em território russo. Foste a Moscovo e a São Petersburgo. Procuraste conhecer mais da Rússia, para além dessas duas grandes cidades, que são cidades imperiais, majestosas, Sim, gigantes, enormes. sim, mas não fui além dessas cidades Uhum. porque o visto era muito limitativo, não podia de forma alguma ultrapassar o período do visto e então fiquei só por Por essas Moscou, duas cidades. por Moscou e São Petersburgo. E São pronto, cidades muito diferentes uma da outra. porque São Petersburgo é claramente uma cidade mais europeia. Uhum. Eu penso que deve ter a ver com estar junto do Mar Báltico e a sua ligação ao mar, receber outras culturas, outros países em termos comerciais. Moscou é mais interior, achei bastante diferente, mas até a própria estrutura da cidade é completamente diferente. Como assim? São Petersburgo, como é junto ao mar, as pessoas utilizam muito mais, por exemplo, a famosa, as famosas noites brancas. Aham. As pessoas vão para junto do mar ver o pôr do sol, que acontece às vezes já 1, 2 da manhã, Ui. enquanto que em Moscovo não há essa prática, não é? Pois. É uma cidade mais fechada, Sim, sim. podemos dizer assim. Uhum. Muito bem. Foi em que ano essa viagem? Isso foi em 2002. Ah, 2002. Portanto, eu tirei o curso em 2001 e em 2002 fui à Rússia. Muito bem. Dizias há pouco que era impossível escolher um sítio por onde tenhas passado que te tenha deixado de boa marca ou boa memória ou muito boa memória de civilizações antigas, mas dirias que há assim um sítio que te tenha marcado bastante Sem e que dúvida. seja um pilar na tua carreira, entre aspas, como viajante, Sem Fernando? dúvida o Egito. O Egito. Sem dúvida o Egito. É verdade que a China, portanto, a muralha da China marca qualquer um ao se visitar. Eh, Eu pessoalmente fiquei mais impressionado ainda com os guerreiros de Xi'an, Uhum. que é daquelas coisas em que uma pessoa está debruçado num varandinho a olhar para aquele exército gigantesco e fica maravilhado ali uns minutos, siderado, a olhar para aquilo.
Agora, em termos arqueológicos, sem dúvida que o Egito é aquele país que sempre me maravilhou, não é? Sim. E depois a própria cultura também tem houve uma passagem em 2003, sim, ahm, a segunda vez que eu vou ao Egito, e fui com um amigo meu, e então nós estávamos em Luxor, num hotelzito do lado menos desenvolvido da cidade, em que após o jantar queríamos ir beber um copo a qualquer lado, e perguntámos ao rapaz que estava na recepção do hotel onde é que a gente poderia ir. Ele disse: deste lado não há assim nada de especial, teria que ser do lado lá, mas se calhar. Ficou assim a olhar para nós: olha, eu fui convidado para uma festa, vocês não querem ir comigo? Eu não queria ir sozinho. E nós: vamos, mas em que é que consiste? É Sim. um amigo meu que acabou a tropa e estão a dar uma festa, ele quer muito que eu vá. Então, vamos lá e tal, mas aquilo há cerveja, como é que é? Ai não, isso temos que levar, então, temos. Pronto, e lá fomos comprar cerveja naquelas lojas específicas que Uhum. vendem álcool, não é? Uhum. Nos países árabes, muitos deles só vendem em lojas específicas. E, para a minha grande surpresa, fora da cidade de Luxor, não são os táxis normais, mas são umas carrinhas de caixa aberta, em que as pessoas vão sentadas de lado e, à medida que querem sair, tocam numa campainha para sair. Bem, nós apanhámos essa carrinha de caixa aberta, isto já à noite. Isso é que é provavelmente uma boa definição de transporte coletivo. Exatamente. E começámos a andar para fora da cidade de Luxor, Sim. para uma aldeia que acredito que ficasse a uns 10, 15 quilómetros. E uma escuridão enorme, uma estrada de terra batida por meio dos campos. Assim, para onde é que nós vamos parar? Sim. Longe estava eu de pensar que aquilo no fundo ia ser uma viagem no tempo. Porque chegámos a essa aldeia, começámos a ouvir os cantos e músicas típicas, e então era uma festa em que toda a gente estava para lá a dançar. Não contes mais. Vamos deixar isso para a segunda parte. Vamos só abrir o álbum de viagem. Pode ser? Ok. Então, Fernando, guardas em casa algum objeto que tenhas trazido das tuas viagens e que seja especial? Objeto. Eu ao contrário de muitos viajantes, eu venho sempre carregado de coisas. Além da música e dos instrumentos musicais, Sim. trago souvenirs muitas vezes alusivos às civilizações antigas. Mas os instrumentos musicais, sem dúvida, são aqueles que saltam mais à vista. Ok. Estão todos guardadinhos lá em casa. Sim, Quantos sim. tens? Não sei. Mas deem uma ordem de grandeza. 20, 40, 100? Umas dezenas. Umas dezenas. Umas dezenas. Muito bem. Estamos à conversa com o viajante Fernando Azevedo. Fazemos aqui uma curta pausa. Regressamos já a seguir. Estamos de regresso para a segunda parte das conversas do Fim do Mundo, esta semana com Fernando Azevedo, viajante melómano que já visitou cerca de 100 países, tem uma vasta coleção de discos e de instrumentos musicais que trouxe, enfim, dos muitos países por onde já andou, tem uma paixão assolapada por civilizações antigas e deixou uma história a meio no final da primeira parte. Air Luxor, assim só por tópicos. Air Luxor, Egito, foste convidado para ir comprar uma cerveja, para ir participar numa festa, levaram-te durante 10 km numa caixa aberta, chegaste à aldeia, a uma festa. Que festa era essa, Fernando? Pronto, era um rapaz que tinha terminado o serviço militar, então a festa extremamente animada, nós fomos muito bem recebidos, agradeceu a nossa presença, mas eu comecei a achar algo de estranho ali, e então, a certa altura, comecei a olhar à volta e no fim de cada rua via-se as mulheres a espreitar, a ver o que estava a acontecer. Na festa? Ou seja, a festa era só homens. E aquilo
fez-me recuar se calhar alguns séculos, Hum. porque hoje seria uma coisa, aos olhos de um ocidental, uma coisa muito Inconcebível, não é? inconcebível, não é? Uma festa só para homens, Sim. então, mas elas não podem participar. E elas estavam todas no final das ruas, assim nas esquinas, a espreitar para a festa. Não te causou assim um certo desconforto? Não sentiste? Não. Não, não, porque eu sei que Não estas. sei, se calhar és um machista de- Não, e, não, e defendes festas, separação de. Não, claro, não estou a claro brincar, que não, nada claro. disso. Não, eu sei que Sim. há determinadas culturas que há este tipo de atitude e pronto, não fiquei totalmente surpreendido. Sim, Pronto, mas na altura, claro que fiquei mas é estranho, não é? estranho. Aham. Mas sentias que o olhar delas era curiosidade, Era, vontade, era curiosidade, mas não conseguia sequer ver o olhar porque estavam bem lá ao bem fundo, longe, bem longe. bem longe. Muito bem. E o que é que eles comemoravam? Era o final do serviço militar Ok, lá é isso. de um rapaz da aldeia. Muito bem. O mundo islâmico é uma parte do Tem, nosso planeta que te apaixona, é isso? sim, sim. Porquê? Tantas vezes diabolizado? Sim, Não mas vais, não vais nisso? não vão nisso porque isso é história recente, não é? Isso é história recente. São países que têm milénios de história e de património e é isso que eu normalmente vou à procura. Uhum. Há um país, por exemplo, que tem uma imagem muito má no Ocidente, que é o Irão. O Irão foram talvez as pessoas mais simpáticas e mais calorosas que eu apanhei até hoje, se calhar o Japão também, Uhum. mas o Irão, por várias situações, foi o povo que eu mais gostei. Receber bem é quase uma obrigação ética, não é? No Irão. É? Sim, mas não é normal, por exemplo, nós irmos a passear e estar alguém a comer tâmaras num banco de jardim com a namorada ou a esposa e a partir do momento que vê dois estrangeiros a passarem, levanta-se bem atrás de nós, pergunta de onde é que nós vimos e nós dissemos que vinhamos de Portugal e ele diz bem-vindos ao Irão e oferece tâmaras. Ah, Não é, convenhamos, não é muito normal uma pessoa deixar de fazer o que está a fazer para ir atrás de dar as boas-vindas a um dar as estranho, boas-vindas a não um é? estranho. Isso é. Como é que se reage a uma situação tão inusitada quanto essa? Há alguma surpresa no início, mas Pois. claro que satisfação, sem dúvida. É, não é? É. Muito bem. Olha, tens esta paixão por civilizações antigas, deduzo que já tenhas ido aos maias, aos astecas, isso Sim, tudo. sim, é verdade. Na América do Sul, por exemplo, tenho uma boa recordação, não só do México. Quando digo América do Sul, não é América do Sul, é América Central. América Central, sim. Tenho uma grande recordação pela Guatemala, que achei um país interessantíssimo. Uhum. Muito diversificado, tem praia, tem história, é um dos países principais da cultura maia e também tive uma viagem muito interessante na Guatemala. Dizem que ainda há muito por descobrir lá no meio da Exatamente. selva, não é? A grande E há para aí uns projetos para utilizar satélites para Sim, fazer, é grande. acho que é batimetria, encontrar, enfim, através de técnicas que eu agora não consigo precisar, mas aldeias e cidades escondidas no meio da selva. Sim, a grande cidade que está no meio da selva, que é Tikal, cidade conhecida, não é? É Tikal. Conhecida, exatamente. Foi também, se calhar, aquela mais impressionante da cultura maia que eu visitei. Mas nessa viagem houve uma particularidade que a Guatemala é um país um bocado inseguro, porque vê-se regularmente as pessoas com arma na rua. Ah, é? E o que, se as pessoas andam armadas, é meio caminho andado para as coisas poderem correr mal. Sim. E eu fiquei surpreendido porque nós, quando fizemos esse percurso na Guatemala, houve 4 ou 5 dias que fomos escoltados por um jeep da Polícia Militar. Eu achei aquilo estranhíssimo. Escoltados, não a pedido. Vocês não pediram. Pois, eu só no final é que soube o que é que tinha acontecido. Nós fizemos esse percurso com a Nouvelle Frontière, que é uma agência francesa, portanto fizemos só com mais 6 pessoas francesas. Aham. E depois viemos a saber o que é que tinha acontecido. Aquilo, num mês anterior, tinha havido um assalto numa travessia de um rio que se faz durante, seguramente para aí 1 hora, uma travessia de um rio.
e as pessoas foram abordadas por uns assaltantes e ficaram sem rigorosamente nada. Aí. Portanto, a nossa viagem estava para não se ter realizado, mas após pressões, a Guatemala cedeu Essa vossa vontade de viajar, não é? sim, Uhum. e durante 5 dias, precisamente na tal região do Petén, que é onde tem Tikal, onde tem Flores, que é outra localidade muito interessante, e que seria teoricamente locais mais inseguros e houvesse a segurança. Muito bem, mas deve assustar, não é? Não chegou a assustar porque eu só soube isso no final. Depois. Mas que realmente. Mas não fiquei surpreendido. Uhum. Posso dizer que não fiquei surpreendido porque eu às vezes reparava, até estou-me a lembrar de uma situação em que fizemos uma paragem técnica numa área de serviço e quando eu estou a beber um refrigerante ou algo do género, ali durante 5 minutos, há um carro que chega e eu apercebo-me. Eles depois ainda por cima têm os vidros todos fumados, portanto não se consegue ver para dentro. E há um tipo que sai de um carro e eu apercebo-me que ele tem uma arma dentro do casaco Ui. e olha a toda a volta e a certa altura diz à pessoa que vinha com ele pode sair. Ou seja, há ali claramente muitos ajustes sei lá, de fações rivais, de gangues, não sei. E isso é lá com eles, é Sei melhor. lá com eles. Mas foi assim o país onde tiveste mais medo até hoje, Fernando? Não cheguei a, não tive Não, medo. não sentiste medo? Não senti medo, Só aquela apreensão. mas nota-se que não é totalmente seguro, sim. Que há ali uma tensão no ar, não é? Sim. Olha, China, falavas há pouco da Grande Muralha da China. É fácil. Deixa-me colocar a questão nestes termos. É fácil para um ocidental apreender a história daquele gigante país que tem já milénios? Não é nada fácil. Não é nada fácil, não é? Nada É um fácil. desafio. Primeiro é um país gigantesco, não é? E depois os próprios nomes também não são fáceis de apreender, não é? O que torna difícil relacionar locais com épocas e com protagonistas da história, não é? Quem se quer aprofundar mais um pouco tem que estudar bastante, tem que olhar bastante para o mapa, porque é muito complicado, a começar logo pelos nomes, não é? Queimar as pestanas, como se costuma dizer. Pelos nomes, quer das localidades, quer dos protagonistas. Uhum. Tu fazes isso, és um viajante que estuda muito os locais antes de... Procuro saber pelo menos as informações básicas, sim. Aliás, eu acho que é obrigatório, principalmente, eu até hoje, as viagens que fiz, muitas foram acompanhadas e muitas delas excelentes, é verdade. Quando diz acompanhadas é com guias? Não, acompanhadas com amigos, Ok. com a namorada, pronto, com guias locais. Com companhia? Também. Mas eu dou muito valor àquelas viagens que faço sozinho, que Ok. seguramente terão sido, se calhar, metade das viagens que eu fiz. Uhum. Como é evidente, essas viagens exigem mais preparação, que é uma coisa que me dá um gozo enorme estar a preparar a viagem, não digo ao milímetro, mas normalmente acontece eu no final da viagem dizer fiz tudo aquilo que me tinha proposto. Boa. E gosto de fazer isso também porque raríssimas vezes isso aconteceu, mas se há coisa que me chateia bastante é, por exemplo, depois de chegar, descobrir que tive a 1 ou 2 quarteirões de uma coisa espetacular que não fui por deficiente trabalho de casa. Pois. Então, e voltas lá outra vez? É a solução. Já fizeste isso? Aqui perto, sim. Sim. Aqui perto, Foi? sim. Então, conta uma viagem que tenhas repetido porque ficou lá qualquer coisa para ver. Estou-me a lembrar, por exemplo, de Cracóvia. Polónia. Eu, a primeira vez que estive em Cracóvia, aí andei muito à volta dos países da Europa Central e não tive muito tempo. Descobri depois que uma das coisas mais interessantes seria os restaurantes judeus no bairro judeu de Cracóvia e assistir a espetáculos de música judaica
também nesses restaurantes ou até em sinagogas ali à volta. Ok. E então, passado uns anos, foi quando eu fiz uma incursão à Bielorrússia e à Ucrânia. Fiz questão de, antes disso, passar um dia e meio em Cracóvia para reparar essa falha. Só para ver, Sim, também, só, entre aspas, no fundo, para ver a no música fundo e ouvir a música. era um dos caminhos possíveis passar por Cracóvia, e foi logo a escolha para reparar essa falha que tinha ficado Ok, para trás. muito bem. Histórias insólitas que tenham acontecido contigo, Fernando, ao longo destes 100 países, alguns repetidos? Histórias insólitas. Olha, tenho uma quando fui sozinho para Chile, Argentina e Uruguai. Lá está, aí o trabalho de casa não foi bem feito, porque eu sabia que... levas mesmo a sério essa coisa de preparar a viagem. Não, é bom. Em termos de clima, estou a falar em termos de clima. Eu tinha visto que na altura em que eu fui, salvo erro, em março, abril, não tenho bem presente, em Santiago do Chile estava bastante quente, durante o dia chegava aos 28 graus, algo do género, e então eu andava de calções e de t-shirt sempre. Só que quando o sol desaparecia, a temperatura caía a pique. Depois eu percebi que isso era devido à proximidade dos Andes e também pelo facto de estarmos a 40, 50 quilómetros da costa oriental da América do Sul, em que o Pacífico ali vêm ventos do Pacífico muito frios. Eu, com essa brincadeira, ao final de 2, 3 dias, estava assim meio constipado, mas a coisa passou. Entretanto, faço uma excursão a Valparaíso, que já fica na tal costa do Pacífico, e ao chegar lá era uma ventania enorme, fria, vindo do Pacífico. Bem, eu andava de calções e de t-shirt e completamente cheio de frio. Com esta brincadeira, quando eu regressei a Santiago do Chile, já estava pior da constipação e fui a uma farmácia e tal, mas o que eu notei mais é que já sentia assim um ouvido a querer tapado. Vinha aí uma otite. Entretanto, a coisa passou e volto a fazer uma excursão, aí já nos Andes. Isso correu tudo muito bem. Quando estou a descer de regresso a Santiago, os ouvidos começam a dar uns estalos gigantescos e tal. Um tapou, outro destapou e não sei o quê. Bem, isto está a ficar complicado. O pior foi 2 dias depois, quando apanhei o voo para Buenos Aires. Aí foi a viagem mais alucinante que tive até hoje. Rebentaram-te os ouvidos. Durante hora e meia, os ouvidos, eu não tinha posição, fui sempre com as mãos nos ouvidos. Ai, pobre. Pronto, no dia seguinte a primeira coisa que fiz fui a um hospital, que fui aconselhado a ir ao hospital alemão, que é o hospital que eles normalmente indicam para os viajantes. Tomei uma injeção de penicilina e uma hora depois estava impecável. Fino. Só que os ouvidos completamente tapados. Ou seja, eu fiz tudo o que queria fazer, mas estava surdo como uma porta. Eu queria ir ver um espetáculo de tango. Não fui, porque eu pouco ouvia. Se apanhasse uma pessoa na rua para conversar, eu só conversava se não tivesse ninguém próximo, se não houvesse um ruído exterior, porque senão era tempo perdido. E então às vezes até evitava conversar. Pois. E com isso ainda fui ao Uruguai, fiz tudo naturalmente, e regresso do Uruguai a Buenos Aires e continuava com os ouvidos tapados. O médico realmente tinha-me dito que iria demorar algum tempo a destapar, mas eu, com aquela experiência traumatizante... Pensavas que era uma noite, não é? Pois, com aquela experiência traumatizante do voo de Santiago para Buenos Aires... Sim. Regressei outra vez ao hospital e vou assim, eu daqui a alguns dias tenho um voo intercontinental na altura era para a Espanha e depois para Portugal. Exato. Se os ouvidos, se não estiverem bem, isto vai ser, nem quero imaginar. Exato, vou ficar então, um ano sem ouvir. O médico começou-se a rir e tal, disse, vamos lá ver isso e tal. Disse, não, isto está tudo bem, já não tem infecção, o problema agora é o destapar dos ouvidos, que isto pode demorar bastante tempo a acontecer. Sim. E pronto, eu lá fiz a viagem de regresso normal, mas demoraram seguramente 2 a 3 semanas a voltar ao normal, digamos assim. Portanto, passou-te ao lado o tango e... Não houve tango para ninguém. Não houve tango para ninguém, muito bem. Olha, estamos a chegar ao fim, Fernando, vamos fazer check-out? Vamos embora.
Então vou pedir-te para completares as habituais frases. Na minha mala vai sempre. Uma enorme vontade de conhecer. Boa. Eu pensava que ias dizer outra mala para trazer instrumentos musicais. Às vezes era preciso. Era, não era? Olha, a viagem com mais peripécias que realizei até hoje? No fundo foi essa do Chile e da Argentina. Sim. Sim. Foi as peripécias de ter ficado com os otites. O carimbo de passaporte ou o visto mais difícil de obter? Esse claramente foi o da Rússia, porque como fui de forma independente, tive que tratar tudo. Tive que vir aqui a Lisboa tratar do visto. Fui atendido já depois da hora por especial favor, porque eu disse que tinha vindo do Porto diretamente. Pronto. E depois, na semana seguinte, tive que vir cá buscar, ou seja, andei aí para trás e para a frente só por causa do visto da Rússia. E caramba, muitas viagens para fazer uma viagem. A recordação de viagem mais cara? Acredito que tenha sido essa cítara em Jaipur. Já comprei vários. Eu trago muita coisa, eu até latas de cerveja trago, porque eu coleciono também. Portanto, entre livros, CDs, instrumentos musicais, tudo e mais alguma coisa, seguramente os instrumentos musicais são as coisas mais caras e essa cítara terá sido. Então fartas-te de pagar multas por excesso de bagagem? Muito raramente aconteceu isso, mas já aconteceu. Já aconteceu. Olha, e quanto é que pode custar uma cítara? Eu já não me lembro, mas também é preciso ver que é a versão mais pequena. Mas se calhar terá custado uns 50, 60 euros. Não sei. Achava que era mais. Sim, mas é uma versão mais pequena. Versão mais pequena. A refeição mais estranha? Isso... Estou-me a lembrar numa do Japão em que eu não queria comer fast food. Sim. E apercebi-me de um sítio onde eu ia a passar que tinha um menu. Eu só conseguia perceber que era um menu e que era o prato e a bebida. E eu resolvi experimentar. Bora lá. Bem, era uma caneca de cerveja e a coisa aí já não corria mal. Sim. A grande questão é que me puseram uma tigela grande com uma água assim muito leitosa e com uns cubos para lá a boiar. E eu disse, o que é que será isto? Então eu lá comia aquilo, comia e bebia cerveja. E aquilo não foi fácil porque não fazia a mínima ideia do que estava a comer. Depois, 11 anos depois, descobri que aquilo era tofu. Mas o meu receio é que fosse algo mais, outra bizarria, algo mais complicado, como por exemplo o porquinho da Índia que eu comi no Peru, que foi uma experiência muito estranha. Muito estranha. Uma iguaria lá, não é? Mas se calhar eu também não terei tido a sorte, porque o prato mais bem elaborado penso que será o cuy no churrasco. E para mim eu quando pedi não foi no churrasco, e então pousaram-me o prato à frente e tinha os olhinhos a olhar para mim, e aquilo não foi assim uma perspectiva muito, muito interessante. Não foi muito convidativo. Olha, gostava de viajar com? Eu sinceramente já não tenho essa perspectiva de gostar de viajar com alguém. Já gosto tanto de viajar sozinho. Já viajei se calhar com todas aquelas pessoas que gostava de viajar, que já não... Continuar a fazer o que faço. E já não é nada mau, não é? Bem bom. Olha, chegamos ao fim, Fernando. Qual foi a música que escolheste para fechar esta conversa? Eu escolhi uma música da Viviane. Eu, em 2003, fui com um amigo meu, Nelson, ao Viviane Senegal. Nadur, não é? Viviane Nadur, exato. Que é cunhada do Youssou N'Dour, não é? Youssou N'Dour, exatamente. Exatamente. E fez parte dos coros do Youssou N'Dour. Isso. Eu quando fui com esse meu amigo para a aventura para o Senegal, ficámos uns dias em Dakar e chegávamos a sair à noite a uma discoteca em que eu apercebia-me que davam músicas desta cantora que eu não só gostava, mas toda a gente ficava muito entusiasmada. Eu perguntei o nome de quem era a cantora, disseram-me que era a Viviane e ficou logo registado para tentar adquirir o CD. Entretanto, eu sabia que o Youssou N'Dour tinha uma discoteca com música ao vivo, o Tiosan, e sabia que por vezes ele próprio atuava lá, mas quando não atuava, alguém atuava. Eu arranjei um guia local e perguntei-lhe se ele arranjava alguma informação de concerto, não sei o quê, e ele lá arranjou um dia. Fomos lá à noite e viste a Viviane. E surpresa das surpresas, foi um concerto fabuloso da Viviane. Incrível. 3 horas seguidas, com 10 músicos em palco, com imensa percussão. Não estava por lá o Youssou N'Dour, pois não? Não estava, mas aquilo estava completamente a abarrotar. Deve ser uma experiência incrível. Sim, e aliás aquela é a maior discoteca da África Ocidental. Que salvo erro tem capacidade para cerca de 1000 pessoas. E aquilo estava completamente cheio.
uns 7 ou 8 brancos e o resto completamente a abarrotar, e um concerto que eu já vi centenas de concertos, e esse é um que não ficou esquecido, já lá vão 20 e tal anos. Muito bem, tanto assim é que escolheste a música da Viviane. Exatamente. Para fechar a conversa do Fim do Mundo desta semana, É uma das músicas que eu gosto mais desse disco. que se chama Se chama Sant Na Yala. Santa Yanalá, de Viviane Nedur, a fechar a conversa do Fim do Mundo desta semana. Fernando, foi um gosto, obrigado. Obrigado, Ivan. Muito obrigado. Estamos de regresso hoje a 8 dias, já sabem, sejam bons e boas viagens.